Jesus, o nosso Senhor, ele veio ao mundo em um contexto religioso contaminado pela mesmice, pelo desânimo de uma vivência ruim e mórbida. Mórbida é morta, tá? Que conduz à morte no templo e na sociedade. As autoridades religiosas daquela época de Jesus e as autoridades civis tentaram matá-lo antes mesmo dele chegar. E eles tornaram a vida no templo um negócio, como ele mesmo denunciou em um dos poucos momentos em que ele manifestou-se furioso e partiu para o combate físico com o seu azorrague, que dizem os entendidos é um rabo de um bicho lá, provavelmente um tatu. Ele saiu distribuindo na purificação do templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E ele denunciou: e vós fazeis delas um covil de salteadores, vós fazeis dela qualquer coisa menos casa de oração. E ele, o zelo pastoral dele, o próprio Deus conosco, fez com que ele ficasse muito bravo e fizesse a purificação do templo. Naquele ambiente em que a vida do templo era um negócio altamente lucrativo para os líderes corruptos do templo. E essa rotina para as pessoas de Deus é insuportável e torna extremamente previsível o dia a dia na vida do povo de Deus, que é marcado pela palavra de Deus que não volta vazia. Todo culto na casa de Deus a gente já sabe como vai ser. Vai começar a liturgia, a saudação, a oração, a palavra. O que torna isso revitalizante, o que torna a nossa experiência de fé avivadora, é a ação do Espírito, nos iluminando para que compreendamos a Escritura, nossa regra de fé e prática. Diante deste quadro aterrador de morte espiritual, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ele exerceu o seu ministério avivado, porque o ministério de Jesus era avivado e avivador, pela virtude do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Na Galileia, um reduto de muita gente pobre, causando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor e as multidões o seguiam. Nossa igreja, que tanto amamos, você ama essa igreja? Amém? Nossa igreja, ela passa por um momento de revitalização, pela busca de um avivamento. Ela será abençoada hoje pela palavra pregada no tema O Ministério Avivado de Jesus, com base no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22, que passaremos a ler agora. Jesus volta para a Galileia e principia sua missão, principia seu ministério revitalizador, seu ministério avivado. Diz-nos assim a palavra: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Regressou de onde? Do deserto, da tentação no deserto. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga,
sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele tinha o hábito de ir na escola sabática. Nosso equivalente hoje é a escola bíblica dominical. E levantou-se para ler. Então, lhe deram um livro, o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazei-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos tempos de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, o estrangeiro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem, o jogarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amados, o ministério avivado de Jesus, ele é baseado na unção do Espírito. Como no texto que lemos, a virtude do Espírito Santo de Deus se manifestou em Jesus em todo o tempo. A saber, no seu nascimento, já foi diferente o nascimento dele. Foi um nascimento físico, mas espiritual. Na mensagem do anjo Gabriel a Maria, em seu nascimento, Maria ouviu as palavras do anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele já estava predestinado espiritualmente para ser o que foi, para um ministério avivado em um ambiente de muita morte. Inclusive tentaram matá-lo, né? E mataram muitas crianças. Um ambiente de muita corrupção, de muita opressão nas esferas civis. Roma dominava sobre o povo de Jesus e tinha pessoas corruptas sendo, do meio do povo, representantes dos opressores.
Aí a gente pensa assim, mas Jesus não podia ter nascido numa época mais legal, numa época melhor? E alguns crentes hoje falam, oh meu Deus, por que eu nasci agora? Podia ter nascido nos anos dourados, em 1960, em 1930, onde o mundo era mais romântico. Mas nós nascemos no tempo de Deus. E Jesus veio no tempo determinado por Deus. E o tempo determinado por Deus para Jesus viver e para nós vivermos, não era fácil. Fácil vai ser só lá no céu. Por enquanto, nós temos que encarar as lutas nossas de cada dia. Temos que ser como luz do mundo e como sal da terra, elementos que têm a palavra vivificadora do Evangelho, das boas novas do Evangelho, para a multidão de desesperançosos que vem até nós, dentro e fora das igrejas. Outro momento em que o Espírito se manifestou, registrado, presente na Bíblia, no Evangelho, está no batismo de Jesus, no Rio Jordão. Não podia ser em outro rio, como disse Naamã, o rio sujinho, de águas turvas, o Jordão. Foi lá que Jesus foi batizado. E ao sair de lá, o Rio Jordão, ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E estava presente também, antes desse texto que nós lemos, na tentação, logo depois do batismo, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, porque o ministério avivado passa pelo deserto. E deserto é lugar de privações, lugar de dificuldades, lugar de sede, lugar que de dia faz muito sol e à noite faz muito frio, de extremos. E todas as vezes que Deus quer usar alguém na sua obra, essa pessoa, como Jesus, tem que passar pelo deserto. Tem que vencer o deserto. A gente tem uma tendência a querer ficar na zona de conforto. Mas Jesus nunca nos enganou. Ele sempre falou para nós, olha, no mundo tereis aflições, mas desanima não. O servo de Deus, o avivado, o crente avivado, ele é indesanimável. Essa palavra nem existe, inventei agora. Indesanimável. Ele nunca vai ser contagiado, contaminado pelo desânimo, pela morbidez, como é o nome? Pelo esfriamento da fé nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Mas em quem você confia? Em quem nós devemos e temos que confiar? No Senhor, o Senhor dos exércitos. O Senhor que é o príncipe da paz, mas luta a nossa guerra. Nos abençoa enquanto dormimos, depois de termos descansado nas suas promessas. Depois de termos trabalhado e descansado nas suas promessas. E quando Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, pela palavra ele foi vencedor. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno. Olha, começou com 30, morreu com 33. O resto foi só aprendizado. Se ele, que é o mestre, investiu 30 anos no aprendizado, imagine
bar mitzvah, na sua emancipação como homem, como cidadão. Ele estava lá aos 12 anos. E como lemos aqui, ele estava lá, chegou humildemente. A escola era bíblica, porque ele pegou o livro, como lemos aqui, do profeta Isaías. E foi-lhe dada a palavra e ele leu. Ele leu e se assentou, esperando a sua oportunidade, e saiu, como o Espírito de Deus estava sobre ele, saiu virtude da boca dele. E ele era o diferente, ele estava descontaminando aquele ambiente da sinagoga, marcado pela incoerência entre o discurso e a vivência, e começou a chegar gente. E todos os que o viram ficaram maravilhados. Então, amados, botem isso na sua cabeça, o trabalho de reavivamento, o trabalho de revitalização que temos como visão na nossa igreja é esse das maravilhas. Tem muitos bens de salvação, muitos produtos sendo vendidos por aí, muitas falsas vozes dizendo coisas por aí, mas nós temos a visão de que o avivamento se dá na oração, na unção do Espírito, e uns são e outros não são, e na palavra de Deus. Não existe reavivamento na história da humanidade que não seja pela palavra, sob a ação do Espírito. Jesus viveu no fundo do poço moral, espiritual daquela sociedade. Mas ele, no seu ministério avivado, porque Jesus era muito vivo, eu imagino que ele era muito forte para suportar o ritmo, muito intenso, e ele fez toda a diferença, marcando a vida, marcando a história entre antes e depois do ministério avivado deles. E nós vemos aqui no texto que Jesus foi ungido pelo Espírito com um objetivo, que é o que está aqui para evangelizar aos pobres. Por quê? Porque os ricos se acham autossuficientes. Os ricos, de um modo geral, nós seres humanos, tendemos a nos apegar às coisas materiais e sermos autossuficientes em nossos redutos, em nossa bolha. E Jesus veio para furar a bolha. E no ministério avivado de Jesus, ele prioriza os pobres, prioriza a Galileia, que era o lugar onde viviam as multidões menos favorecidas da sociedade. Não que ele não amasse os ricos, não que ele fizesse acepção, mas essa é uma tendência que a gente vê na sociedade. As pessoas que estão na sua zona de conforto, elas se acomodam no seu mundinho. Mas Jesus veio para buscar os que estão fora, para salvar. Era a sua prioridade ministerial. O ministério avivado de Jesus foi ungido pelo Espírito, como está escrito aqui, para curar os quebrantados de coração, dentro e fora do templo. Porque a espiritualidade do ministério avivado vai além do templo. E ele também tinha esses quebrantados de coração, pessoas que têm um coração humilde, porque a queda precede, a soberba precede a queda. E ele foi buscar esses que se submetem à sua vontade, que se humilham perante a poderosa mão de Deus. O ministério avivado de Jesus convida
os cansados. Quem está cansado aqui? Quem está cansado? Sou eu? Consegui finalmente dormir hoje? Não, a gente está cansado. Até os aposentados estão estressados com a agenda médica. Pessoas que não precisam trabalhar mais, olha para a agenda, é assim, a vida está intensa. Até a terra está girando mais rápido. E Jesus convida os cansados e os oprimidos pelo sistema a se achegarem a Ele. Vem para cá. Aqui vocês vão encontrar descanso. Isso é tudo que se espera, do ponto de vista bíblico, da revitalização, do avivamento da igreja. A igreja deve ser este lugar, dentro e fora do templo. Jesus veio apregoar a liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, à escravidão do carnaval, à escravidão de todos os excessos, aos que estão só às cinzas da quarta-feira. Jesus é a solução, porque a nossa alegria não termina na segunda-feira. O Evangelho de Deus não gera ressaca. Muito pelo contrário, ele é vida, ele é renovo. Ele restaura a vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos, porque não se pode segurar a liberdade do Espírito. É esse o avivamento que Deus quer fazer na igreja. Na vida e a igreja, as pessoas. Se bem que o templo é lindo. Esse templo aqui é um privilégio, é a coisa mais linda do mundo. Eu sou um apaixonado pelo templo, sabe? Por este lugar. Essa teologia tosca que afasta as pessoas do templo e enganosa, não faz parte do ministério avivado de Jesus. Porque Jesus tinha zelo pela casa de Deus, a quem ele chamou de casa de oração. E falando em oração, um dos aspectos fortalecedores e relevantes do ministério de Jesus, que para mim fica difícil de entender, imagino que para vocês também. Antes de começar qualquer coisa, foi antes da tentação no deserto, e nós temos tentações nos desertos da vida, Jesus passou 40 dias de oração e jejum. E ninguém faz isso se não for levado pelo Espírito. E na unção do Espírito que estava sobre ele, ele ficou 40 dias de jejum no deserto, para se fortalecer, para ter estrutura, para ser o que foi, para a grande missão do seu ministério avivador. Ele mesmo, o autor da vida. Então, amados, não dá para ir sem oração. E nós sabemos que ele tinha o seu refúgio secreto. Ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça, de tão intensa que era a vida. Mas ele se virava nas disciplinas da vida cristã, que ele quer deixar para nós. Ele estava sempre no templo, ele participava da vida da sua comunidade, fazendo a diferença, sendo uma inspiração pelo exemplo e pela sua sabedoria que maravilhava a todos. E Jesus tinha Getsêmani no seu caminho. Jesus tinha um período que ele não abria a mão. Tinha um local para ele se preparar em oração. E, às vezes, sozinhos, porque há aspectos de solidão no nosso ministério, e, às vezes, acompanhado de seus amigos mais íntimos. E não é pecado ter amigos íntimos, tá? Esse mimimi, que tudo é problema em muitas igrejas, em muitas comunidades, você tem que estar explicando por que você gosta do irmão, isso não fazia parte. Jesus deixava claro, meus amigos mais próximos são Pedro, Tiago e João. É no barquinho, é no momento do pavor, onde eles não aguentaram e dormiram, e o sono quando vem, irmãos, eu tenho uma enfermidade que dá sono. O sono quando vem é incontrolável.
é até perigoso. E eles dormiram. Jesus ali, suando sangue, e eles dormindo. É porque eles eram infiéis? Não. É porque eles não tinham mais forças. E Jesus perdoou, Jesus não os agrediu. O ministério avivado não é pautado pela cobrança. Às vezes, se a gente bobear o casamento, a igreja vira uma agência de cobrança, uma agência de acusação. E o ministério avivado de Jesus tem a unção do Espírito, tem oração e tem perdão, tem misericórdia acima dos sacrifícios. Os sacrifícios de hoje, da nova era, da nova época que Jesus inaugurou, são sacrifícios de louvor, de vida de louvor, como cantamos agora, de entrega. É para isso que ele nos chama. Então, amados, e tem outra coisa, até as orações eram um problema naquela época que Jesus veio ao mundo. Porque há orações de acusação, de promoção. Olha a oração que Jesus criticou. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou que nem esse Zé Povinho que está aqui, como era o nome? Eu não sou que nem este pecador, esse fariseu que está aqui. Não, esse publicano que está aqui, corrupto, cobrador de impostos. Eu sou bonzinho, Deus. Eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu sou demais. Até o Senhor tem que me louvar. É ao passo que o publicano, o vida torta, carente da misericórdia de Deus, já chegou a ele dizendo o quê? Senhor, perdoa-me porque eu sou culpado, sou réu, confesso. Perdoa-me, tem misericórdia de mim, faz maravilhas com a minha vida, eu entrego. Aí Jesus olhou para eles mesmos dizerem: quem de vocês acham que saiu de lá justificado? E eles mesmos deram a resposta, o que se humilhou diante de Deus. Logo, na oração que Jesus ensinou, era essa ladainha, essa conversa o tempo todo. Ninguém aguentava ir àquela igreja, ninguém aguentava ir àquele templo, aquela hipocrisia. E eles falavam, faziam uma carinha de, jacaré no pântano, aquelas lágrimas de crocodilo, e ninguém aguentava mais aquilo. E aí os discípulos chegaram: ô Jesus, legal, essa oração desses caras aí está muito chata. Como que a gente deve orar? E olha a oração do avivado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração é para Deus e não para os homens. Venha o teu reino, porque esse reino aqui está ruim, hein? Venha o teu reino, pelo amor de Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, que é boa, assim na terra que a gente está vivendo e sofrendo aqui, como lá no céu. Sustenta nós, Pai, porque a fome a gente não aguenta. O pão nosso de cada dia, como no deserto, voltando à primeira aliança, nos dá hoje, porque a fome está batendo no estômago hoje. E perdoa a gente. Nós reconhecemos que somos pecadores. Por isso que nós temos o confessional no culto. Assim como nós. E aí respira, vai com muita calma nesta hora. Pela fé perdoamos aos nossos devedores. Deus, o Senhor sabe que a gente tem a tendência a fazer o mal. Portanto, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal que está ao nosso redor, que está dentro de nós, lutando contra o bem maior, que é o Espírito Santo de Deus controlando a gente. Amém. Simples, objetiva e profunda. É um outro patamar de oração que eleva o ministério de Jesus a essa potência que chegou até nós hoje. Então, irmãos, vida de oração. Deus está, como aprendemos hoje de manhã na escola dominical,
atento à oração do seu povo. E já temos tido respostas. O ministério avivado de Jesus, essa mudança da mesmice para a revolução espiritual que ele representa, como está no texto, repercute em seus sinais e é um elemento agregador, porque a sua fama correu por toda a região. E nem tudo foram flores nesta pregação de Jesus, porque ele foi rejeitado na sua própria terra. Foi rejeitado coletivamente em Cafarnaum. Foi rejeitado coletivamente em Betsaida, porque ele fazia mal para os negócios. Foi convidado a se retirar. No texto que lemos, o pessoal lá da terra dele queria jogá-lo lá de cima do abismo. E daí vem essa máxima popular de que o profeta não tem honra na sua própria terra. É terrível. Não é o filho do José? Não é? Não é que nem os irmãos aí que são filhos de José? Esse aí a gente conhece. O que esse cara está fazendo aí? Esse é o que Deus levantou, porque Deus levanta pessoas do meio dos Josés, das Marias, para cumprir o seu propósito. Deus levanta pessoas do povo. Aquela religião da época de Jesus, tinha o objetivo de cultuar homens que vinham de longe, estrelas de Hollywood e por aí vai. Mas no nosso Deus, Deus que sonda o coração, ele pega os improváveis. Pegou Davi, nem o pai dele lembrava de Davi, para o seu serviço. Pegou Moisés, que uns dizem que era pesado de língua, outros dizem que ele era gago mesmo. Imagina Moisés nervoso e gago. De Deus, o que eu faço? Né? E Deus usou Moisés poderosamente. Deus é tão bom que ao preparar esse sermão, ele falou ao meu coração, eu usei até você, estou usando até você, estou chamando até você que fugiu como Jonas. Fugi 10 anos do ministério, não queria ser pastor. Mas quando a gente se rende no ministério revitalizador de Jesus, a gente entra de cabeça. A gente tem até que se controlar para não se exceder, porque é tão entusiasmante. Mesmo em meio a esse momento, nós temos o antídoto para o pecado e a revitalização de vidas. Hoje eu me senti muito útil quando uma pessoa me ligou, na hora de sair, por isso me atrasei um pouquinho, 2 minutos, o cidadão falou, pastor, me socorre. Eu ia falar, mas já está na hora de eu sair. Hoje eu ia chegar com bastante folga, né? Eu ia chegar meia hora antes. Pastor, é um caso de vida ou morte, me socorre. Eu não pude dizer não. E nós caminhamos juntos ali com uma alegria que Deus revitalizou a mim e a ele. Este é o ministério avivado que Jesus tem para a nossa igreja, o relevante, o ministério onde as pessoas encontram refúgio. Até no pastel. Fui ali, há 3 semanas, fui comer um pastel ali. Eu não costumo falar, mas não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. Aí eu falei, eu sou daquela igreja ali, sou pastor daquela igreja. Eu nunca vi aquele cidadão, o rapaz feirante. Falou, aquela igreja eu respeito. Olha que coisa louca. O cara falou, aquela igreja eu respeito. E teve alguém no passado que vinha sempre aqui. Me ajudou muito e eu costumava contribuir. E se o senhor aceitar, tem 10 pastéis para o senhor levar para a sua igreja, porque ali eu confio. Então, a gente não sabe até onde vai. E para eu não comer os 10 pastéis. Mas eu consegui doar. Consegui ligar para alguns irmãos necessitados que me indicaram pessoas onde aquele pastel pudesse ser útil. E até sobrou, que é no milagre da multiplicação. E
além da vida sob a unção do Espírito, da vida de oração e dedicação às coisas de Deus, nós temos a vida de serviço, que nada mais é do que o reflexo prático da coerência entre a fé que nós professamos e a fé que nós vivemos. Então, o ministério avivado é marcado pela vida de serviço. O ministério de Jesus tinha um serviço tão constante na obra que o Pai lhe confiou, que ele não tinha lugar nem para recostar a sua cabeça. Muita gente se aproxima da religião com objetivos escusos. Mas Jesus falou, olha, vou dizer para você, hein? Eu não tenho nem tempo para recostar a cabeça. Então pensa bem se é isso que você quer da vida. Porque melhor é não fazer o voto a Deus do que fazê-lo e largá-lo pela metade, e não cumpri-lo, sendo motivo de escândalo. Não é uma brincadeira. No ministério avivado de Jesus não há tempo a perder. A unção do Espírito na vida do obreiro não lhe permite olhar para trás após colocar a mão no arado, mas o impele a seguir em frente. A nossa vocação é, diga ao povo que marche. Nós temos que ir para frente. Nós temos que ganhar a guerra e não ficar contando os mortos. E temos que estar com o olhar fixo no nosso objetivo de seguir a Deus. E isso em todas as áreas da vida. A saber, a pessoal. Ai, Deus, eu quero te servir, mas é maior que eu. É o jovem rico lá, né? É maior que eu. O Nicodemos, à noite, para não se comprometer, eu quero servir o Senhor, mas eu não quero que ninguém saiba, eu tenho uma posição social. Na vida familiar, né? Sabe, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa eu cuidar dos meus negócios. Quem não toma a sua cruz e não anda, não é digno de mim. Negue-se a si mesmo. O que é importante para você, coloque diante de mim. Busque a mim em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. O avivamento passa por essa escala de prioridades. Primeiro, o que é mais importante. E numa época dessa, naquela época se trocava as coisas de Deus por dinheiro, por qualquer coisa, posição social, bem a exemplo do que acontece com muita gente hoje, as pessoas que têm a sua fé esfriada. A vida profissional, a minha profissão não me permite. Quem quer de coração servir a Deus, Deus facilita a sua profissão também. Porque se você não tiver tempo para Deus, você não vai ter tempo para as outras coisas. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, perder a graça, perder a paz, perder a oportunidade da alegria de estar no centro da vontade de Deus? Amados, o ministério avivado repercute em seus sinais e ele é um elemento agregador. Pois as multidões, e se não estamos falando de pessoas, se a gente se calar, se a gente se omitir, até as pedras clamarão. As multidões estão sedentas pela palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e pelo poder vivificador e transformador do Evangelho. Porque esse ministério água com açúcar, essa garapa que está por aí, que não transforma vidas, não é o Evangelho bíblico. O Evangelho de Jesus é transformador. Ninguém, tendo encontrado Jesus algum dia, pôde permanecer sem transformação. Pôde permanecer do mesmo jeito. E a igreja é o reflexo disso. Positivo ou negativo. Porque quando não acontece também, ela não tem sentido. E o Evangelho, em seu poder transformador, revoluciona a vida na terra.
com o poder do céu habitando no meio de nós. Concluindo, o ministério avivado de Jesus, que morreu por amor e ressuscitou, é o legado de Jesus para nós, a igreja, formada por discípulos, pessoas que seguem os seus passos, a quem ele confiou a continuidade de seu ministério vivificador do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja, e persevere em seguir a fórmula abençoadora do ministério avivador do Mestre Jesus, nosso Senhor. Sejamos uma igreja avivada na comunhão em torno da palavra. E em a palavra do Mestre e nas disciplinas espirituais da oração e vivência prática e diária da fé em Deus. Avivamento já. Amém. Não é uma pergunta, hein? É uma afirmação. Amém quer dizer assim seja. Avivamento já. Amém.